Tour de France 2024, já estamos na terceira etapa, amanhã é a quarta e eu não consegui fazer nenhum vídeo ainda comentando sobre o que está acontecendo, eu estava viajando, mas pretendo fazer, se não diariamente, com a maior frequência possível, acompanhando aí as etapas. Vamos conversar aqui no YouTube, porque tem mais tempo, eu consigo falar com mais calma, contar mais histórias aqui, e vocês também podem botar na velocidade 2 aí para assistir mais rápido. Então vamos lá. 3 primeiras etapas, o que aconteceu? Que é comum entre as 3 que eu percebi e é uma curiosidade, né? 3 atletas de equipes que não são as equipes maiores vencendo, né? 3 atletas de equipes que têm um orçamento um pouco menor comparado com as grandes equipes. Então, etapa 1 foi uma etapa, ao contrário do que tradicionalmente se faz no Tour de France, que é as etapas mais planas, né? A etapa 1, esse ano, que está na Itália, então iniciou o Tour com 206 km e uma etapa que subia quase 4.000 metros. Uma etapa vencida pelo francês Romain Bardet, que aliás eu estava comentando no dia da etapa 1 do Tour com a Ana Lídia lá no Village do L'Etape no Rio de Janeiro, e um pouquinho antes do Bardet atacar, a Ana Lídia tinha perguntado quem eu acharia que deveria vencer um Tour de France, né, na geral, se eu pudesse escolher o atleta. E eu falei, eu tenho um carisma pelo Bardet. O Bardet é um atleta que está aí há muito tempo, é um francês, e a França faz muitos anos que não vence um Tour de France. Então eu falei, acho que o Bardet seria um cara legal para ganhar um Tour de France. E o Bardet, 1 minuto e meio, 2 depois que eu falei isso, o Bardet ataca, vai lá e vence a etapa, né? Obviamente o Bardet não tem pernas hoje em dia para ganhar um Tour de France na geral. Ele nem deve brigar pela geral, deve brigar por outras etapas, mas foi muito interessante ali o Bardet vencendo a primeira etapa aí com a camisa amarela, né? Então, para a França foi muito bacana, apesar deles estarem na Itália. E o grande destaque da etapa 1 foi o colega de equipe do Bardet, o Frank Van Den Broek, que aliás já existiu um Frank Van Den Broek, né? Para quem conhece um pouco de história aí sabe, eu não sei se eles têm relação, se eles são parentes ou coisa assim, né? Mas é um menino esse Frank Van Den Broek que ajudou o Romain Bardet a vencer a primeira etapa, estava na fuga desde o início da etapa, andou demais o guri, tem 23 anos, ficar de olho nele aí no futuro. Então etapa 1 vencida pelo Bardet, camisa amarela para ele, uma etapa duríssima e que a gente esperava que já pudesse ter algum duelo ali entre o pessoal da geral. A UAE de fato botou na frente numa subida, mas eu acho que viu que não ia fazer estrago nenhum, recolheu as linhas e ficou na dela. Os caras da geral chegaram todos juntos na etapa 1. Etapa 2, de novo, vencida por um atleta que não é de uma das equipes top, foi o Kevin Valklin, da Arkea, né? Mas a etapa 2 foi muito interessante. Por quê? Porque o Pogacar ataca na última subida, que é a subida Côte de São Luca, uma subida curta de 2 km, mas 10% de inclinação média. E quem é o único atleta que consegue responder? Jonas Vingegaard. Gruda na roda do Pogacar, não abre 1 metro, parece que inclusive está bem confortável ali com aquela situação. Então assim, o Pogacar que vem de uma temporada que está excelente, já ganhou provas importantes, ganhou o Giro recentemente, sem grandes esforços, né? A gente percebe que ele não foi a fundo, não foi no limite durante o Giro de Itália. E na primeira vez que ele faz uma ação dentro do Tour de France, o cara que a gente mais tinha dúvidas como estaria, principalmente nesse início de Tour, foi o cara que foi lá e respondeu à altura, o Pogacar. E mais, quando o Pogacar dava o bracinho para revezar, nos quilômetros finais, que já eram planos, o Jonas Vingegaard passou, revezou, tirou parelho com ele. Então, assim, respondeu em boa parte as dúvidas que todos nós tínhamos sobre a condição do Jonas Vingegaard, como que ele estaria. E talvez tenha respondido para ele mesmo, né? Ele deu uma entrevista depois dizendo a famosa frase lá, I'm back, né? Eu estou de volta. Ele falou exatamente isso. E para quem gosta de números, aí vai uma. Eles subiram o Côte esse de São Luca, que é 2 km a 10%, arredondando, 1.900 a 9,9 ou 10,1, agora não me lembro bem de cabeça, mas eles subiram em 5 minutos e 12 segundos, uma estimativa de 8,2 watts por quilo para o Jonas. Essa estimativa é muito alta, é muita potência. E outro destaque da etapa 2 é que um dos Big Four, o Primož Roglič,
toma um tempo que não era esperado. Primož Roglič não caiu, graças a Deus, ainda. Vamos torcer que continue assim, mas tomou 21 segundos para o grupo de outros favoritos, que no fim, Renko e Carapaz encostaram no Jonas e no Pogačar, né? Então chegaram juntos, mas o Roglič não conseguiu ir junto. Então o Roglič tomou 21 segundos para o pessoal da geral na etapa 2. Veio a etapa 3, é a primeira etapa plana, foi a etapa mais longa desse Tour, foi uma etapa com 230 km e de novo Biniam Girmay, que já tinha feito história vencendo o primeiro negro africano a vencer uma prova em Grand Tour, foi no Giro de Itália, agora dessa vez vence uma etapa do Tour de France. Sensacional, os últimos 20 km é um show de tática das equipes, vale a pena assistir, vale a pena prestar atenção onde está a UAE, onde está a Visma, que aliás eles até dão umas discutidas ali, né, de quem que deve tomar tal posição na estrada. A gente vê que eles estão pelo lado esquerdo da estrada, que é um lado mais protegido do vento, o vento estava vindo da direita, e lá na direita estava o Alpecin, enfim, estava a equipe mais dos sprintistas tomando um pouco mais de vento. E é bem bacana a gente analisar taticamente. Eu aqui não tenho as imagens e tal, não tem como editar e botar para vocês, mas é bem bacana. E os quilômetros finais, então, muito tenso, teve alguns tombos. Sprintistas natos como Philipsen, Cavendish e outros, o próprio Van der Poel, que era o embalador do Philips, ficou para trás. Enfim, aí veio alguns ali para o sprint. O Biniam Girmay, com muita coragem, se coloca entre a grade e se não me engano, era o Groenewegen, que estava sprintando, e ele vê uma brecha e passa e vence a etapa. Foi muito bacana. Etapa 3, que foi hoje. Amanhã, pessoal, etapa 4, é uma etapa que vai subir 3.900 metros, que é basicamente o que subiu na etapa 1, só que na etapa 1 subiu em 200 km, e amanhã vai subir em 139 km, ou seja, é uma etapa muito mais dura. Já sai subindo uma montanha de categoria 2, depois sobe em outra de categoria 2 e depois ele sobe uma maior concours, que é montanha fora de categoria, que é o Galibier. Eles vão subir por um lado do Galibier, que não é o mais comum, mas ainda assim é o Galibier. Vão ser 23 quilômetros com 5% de média de inclinação. Particularmente eu preferiria que a chegada fosse ao alto, no topo do Galibier. Mas não é, eles vão descer e a chegada é no fim da descida, num downhill, então, a chegada da etapa de amanhã. Mas uma etapa importantíssima. Outra coisa, na etapa 1 fez muito calor, muitos atletas sofreram com calor, o Cavendish foi um deles, inclusive vomitou, suspeitava durante a etapa, né, que talvez ele fosse eliminado pelo tempo de corte, mas ele conseguiu chegar com muito sofrimento, mas chegou. Amanhã a previsão não é de tanto calor, mas amanhã muita subida, muito duro, e com certeza a gente vai ter disputa entre o pessoal da GC, pessoal que vai brigar pela geral. Espero ter uma disputa acirradíssima entre Pogačar e Jonas Vingegaard amanhã, etapa 4 do Tour de France. Então vamos assistir, não vamos perder e, de novo, reforçando, devo estar fazendo os comentários aqui no YouTube porque tem mais espaço, mais tranquilo de fazer, não sei se diariamente, mas com a frequência que eu conseguir, e vou estar assistindo todas as etapas, tá bem, pessoal? Valeu!